para os candidatos que estão disputando o Palácio Piratini no primeiro grande debate do Rio Grande do Sul. Encadeia conosco a Rádio Gaúcha. Agora, neste segmento, é a vez dos jornalistas perguntarem aos candidatos. Uma pergunta de 30 segundos e uma resposta de 1 minuto e meio, sem direito à réplica ou tréplica. Começamos com o José Barroneiro perguntando para o candidato Olívio Dutra. Olívio Dutra, CE, CRT e Corsan, só essas três empresas representam 90% de todo o investimento das estatais. As outras 15 devem representar apenas 10%. Estas três estatais investem mais do que toda a administração direta do Estado, incluindo autarquias e fundações. Mas eu vou me fixar na CE, que é o problema mais grave, mais crônico, mais delicado. Tivemos aí 5 presidentes da estatal. Nós temos uma proposta sendo encaminhada, objetiva, à Assembleia Legislativa, que deverá ser o grande debate nesse segundo semestre, apesar da campanha eleitoral. O grande debate, eu acho que é a abertura de capital da CE. 2 perguntas dentro desse mesmo contexto. O senhor aprova, concorda com a abertura de capital da CE? E o que fazer com a dívida trabalhista, com a indústria da dívida trabalhista, até com certa complacência da estatal, que chega a 200 milhões de dólares? Primeiro, Barroneiro, a CE, como as outras empresas que tu citaste, elas não têm que ser apenas empresas estatais, como vem sendo até agora. Elas têm que ser estatais e públicas. Significa que nós temos que ter essas empresas como pontas de execução de uma política global do governo, e não nichos deste ou daquele setor ou dessa ou daquela posição, não é, no mapa do troca-troca da política aí no Rio Grande. Nós temos que fazer a CE, a CRT, a Corsan, a CRM, porque a CRM também está ligada à questão energética, e através da CRM nós podemos mudar a matriz energética do Rio Grande. Mas eu acho que nós primeiro temos que fazer nós temos que protestar, e talvez não seja esse bem o termo, aquela dívida da Candiota 3. Nós não podemos, um governo sério e responsável, aceitar um contrato leonino daqueles. Nós temos que encontrar fórum internacional para contestar aquela dívida. Nós temos que continuar o projeto da Candiota 3, nós temos que ter a Jaqui 1, nós temos que fazer a Leão 1, a Leão 2, serem grandes fornecedoras de carvão para essas termoelétricas, e nós achamos que temos que vencer as corporações, particularmente as grandes corporações de fora do governo, de fora da CE, que têm feito a CE funcionar no seu interesse. Então, um governo sério da nossa posição, da Frente Popular, não vai ser servo nem de nenhuma corporação, e particularmente daquelas que vêm recebendo subsídios que já não mais precisam. Nós temos que ter uma relação correta da CE com os municípios, com os conselhos regionais de desenvolvimento e com as cooperativas de eletrificação rural. Muito obrigado. É minha vez de perguntar agora para o professor Irapuã Teixeira. O senhor é professor e fez questão de dizer na abertura do programa. O senhor, se fosse governador e tivesse um plano de alimentação, de comida, o senhor compraria bolachas de São Paulo, mesmo tendo empresas aqui no Sul que podem produzir bolachas da melhor qualidade, da mesma qualidade, e ainda por cima pagando ICMS para São Paulo? O senhor compraria bolachas? O nosso plano a respeito da educação, desde o plano nacional até o plano específico para o Rio Grande do Sul, ele, em princípio, prevê que escola é local para estudar. Entretanto, nós estamos num determinado momento em que a classe menos favorecida está tão desfavorecida que a criança precisa se alimentar na escola para poder continuar os seus estudos. Então, é necessário hoje esse paternalismo, que é a alimentação para a criança na escola. Embora nós, no nosso programa, para alguns anos, daqui quando se conseguir resolver esse problema da alimentação, ele não contemplaria a escola como refeitório. É claro que essa pergunta que o senhor faz, de certa forma é maliciosa, porque ela deixa o candidato do PDT numa situação horrível, não é? É claro que nenhum governo, pelo menos das propostas que eu estou ouvindo,
nenhum dos candidatos que estão aqui teriam essa atitude. Eu quero crer, porque qualquer um dos candidatos que aqui estão poderão ser governo, não tomarão essa atitude. E a nossa proposta é educação. E educação não significa colocar dinheiro fora e muito menos ainda, além de colocar o dinheiro fora, dar ICM para outro estado quando nós precisamos muito disso. Muito obrigado. É a vez agora. Foi citado. Não, o senhor não foi injuriado, o senhor não foi. Mas foi citado aí. Não, mas citado, não, mas as regras, doutor Xerento, as regras são muito claras aí. Só se o candidato se sentir injuriado ou ofendido pessoalmente. Foi o caso do deputado Antônio Brito, onde o doutor Irapuã disse que Brito recebeu o dinheiro de Quercia. Eu acho que no caso aí não cabe eu não vi, sinceramente, não vi nenhuma ofensa à sua pessoa. Daí eu não lhe poder conceder o direito de defesa. O Augusto Nunes pergunta para José Luiz Gomes. O senhor costuma criticar fortemente os políticos de outros partidos e qualificá-los de representantes do passado. Ao mesmo tempo, o senhor tem feito elogios públicos ao ex-presidente Fernando Collor. Eu pergunto ao senhor, o senhor acha que o ex-presidente Collor representa o presente, o futuro ou ambas as coisas? Olha, inicialmente nós queremos crer que o presidente Fernando Collor representou e representa para o Brasil a modernidade. O senhor talvez tenha um automóvel nacional hoje, do ano, acredito eu, mas deve ter, alguns anos atrás, o mesmo automóvel, talvez na mesma linha de produção do ano. Os avanços tecnológicos que esse automóvel hoje representa para a segurança da sociedade, entendeu? Isso foi conquista feita através do governo Collor. E particularmente devemos lembrar que no governo Collor, isso desde 1889, com a proclamação da República do Brasil, foram os 2 únicos anos onde o governo federal andou no azul. O déficit público teve um controle efetivo sobre ele, e a prova evidente está aqui, o ex-ministro da Previdência Social, que recebeu uma previdência basicamente com um processo de saneamento. Inclusive, o chamado ponto de estrangulamento, que era a corrupção passiva, né, com o ativo dentro da Previdência Social, onde uma quadrilha estava sorrupiando verdadeiras fortunas dos cofres da nação e, consequentemente, do bolso do contribuinte. Se isso não é uma modernidade, sinceramente, eu não sei o que existe. Muito bem. É a vez agora do candidato do companheiro José Barros Neves perguntar ao candidato Celso Bernardi. Deputado Celso Bernardi, a reforma do Estado, definida no atual governo como reforma do Estado, os governos anteriores deram outra denominação, mas nenhum deles fez as modificações profundas necessárias nesse campo. Nós temos hoje aí 46, 47% do orçamento para os inativos, da folha de pagamento para os inativos. Quando um dos senhores chegar ao governo do Estado, mais de 50% da folha será com inativos. Qual o caminho que o senhor imagina para resolver esse problema do funcionalismo público em geral? Demitir, melhorar salários a partir de que receita? Qual a sua solução? Inicialmente, temos que considerar que o Rio Grande do Sul é um estado envelhecido e com enorme passivo. Consequentemente, temos 370 mil servidores, 230 em atividade e 140 mil aposentados. Nós precisamos enfrentar esse problema, que é um problema para o futuro governo, seja de que partido for. A solução que nós queremos encontrar, em primeiro lugar, saber eleger prioridade, é valorizar aqueles que estão na atividade fim e não na atividade média. É enxugar o número de CCs. É lamentável que algumas repartições públicas do Estado tenham 30% das suas dotações em CC. E esses CCs consomem cerca de 40%, 50% da folha de pagamento. Tem órgãos com 1.400 funcionários e 260 CCs. Enxugar os CCs. Fazer uma política realmente de valorização do servidor público que trabalha em favor da população. Profissional da saúde, educadores e policiais. Esses são realmente aqueles que vão. O resto é transferir para os municípios, descentralizar o poder, colocar as obras, colocar os servidores públicos à disposição dos municípios, fazer uma política de parceria. Agora, o Estado precisa enfrentar esse problema dos aposentados. A nossa ideia é exatamente propor um fundo de financiamento para custear as aposentadorias, através da alienação de imóveis. Nós temos inúmeros imóveis no Rio Grande do Sul que podem ser alienados. Nós temos que criar um fundo ou alguma coisa parecida para que possamos fazer frente a esse problema. Então, a nossa questão da reforma administrativa passa exatamente
por diminuir os CCs, por acabar com as secretarias, por dar atividade fim e não atividade meio, que hoje é muito valorizado, porque nós temos mais policiais, muitas vezes, na atividade meio e atividade fim. Tudo isso passa por um processo que exige uma reforma legislativa, começando a reconstruir o serviço público pela reconquista da dignidade do servidor público. Muito obrigado. É minha vez de perguntar agora ao doutor Sereno, e evidentemente que eu vou voltar ao mesmo assunto, até quem sabe o senhor pode nos esclarecer melhor. Essa compra das bolachas gerou todo um noticiário em função do prejuízo que o Estado teve de 102 mil dólares ao comprar bolachas para a rede escolar numa empresa de São Paulo, quando nós tínhamos aqui no mínimo 3 ou 4 grandes fábricas de bolachas que poderiam apresentar o produto por um menor preço e apenas por uma questão de detalhe, na concorrência, as pessoas que participaram da concorrência não apresentaram a bolacha e essa firma de São Paulo apresentou a bolacha Neuza. Eu gostaria de ouvi-lo agora. Nós tínhamos um prejuízo de 102%. O senhor repetiria essa operação ou mandaria refazer a concorrência? Se pudesse, mandaria refazê-la. Agora temos que considerar precisamente isso, Rogério. Um dos requisitos do edital era justamente a apresentação de amostra da mercadoria. E ao que sei, a única empresa que apresentou amostras com a proposta foi essa que venceu a concorrência. As demais não satisfizeram, portanto, um item excludente do edital. Teriam que ser realmente excluídas como foram. E creio que, não conheço aí o aspecto da legalidade, mas creio que nessas condições o governo não pode simplesmente desconsiderar aquela concorrência, não pode anulá-la, de vez que uma das empresas satisfez a todos os requisitos. Se o governo anular, é provável que essa empresa recorra ao judiciário, vai se sentir lesada no seu direito. Acho que realmente é lastimável o Estado fazer uma compra de produto tendo similar aqui, igual, até de qualidade melhor. Mas não posso condenar o episódio simplesmente sem conhecer da legalidade do ato. Creio que mesmo que o governo quisesse, não teria legalmente condições para anular essa concorrência. Muito obrigado. É a vez agora do companheiro Augusto Nunes perguntar para Antônio Brito. Deputado, o senhor disse há pouco que não vai votar no candidato Orestes Quercia no primeiro turno da eleição presidencial. O senhor certamente já teve tempo de decidir em quem é que só vai votar nesse primeiro turno. O voto de um homem público, evidentemente, não é secreto. Se o senhor não vai votar em branco, em quem o senhor vai votar no primeiro turno da eleição presidencial? Eu tenho, jornalista Augusto Nunes, cumprido com muita serenidade as etapas nesse processo. Primeiro, dentro do meu partido, lutei a exaustão, junto com outros companheiros, entre eles Pedro Simão, no sentido que o PMDB encontrasse uma equação mais correta. Eu não tenho vocação para ficar saindo de partido, entrando de partido. Acho que no Brasil a gente faz partido enfrentando a dificuldade. E hoje não há aqui quem possa deixar de dizer, no meu partido também tem dificuldades, e às vezes graves. A segunda etapa foi a etapa de, tendo havido a indicação do Dr. Quercia, dizer com a maior clareza no Rio Grande do Sul, não vou mudar de cara porque agora eu sou candidato a governador. Não apoio, não voto e não vou votar. Decisão que foi entendida pela sociedade do Rio Grande do Sul, que me tem confortado com o seu reconhecido apoio nessa questão. Creio que agora, dentro de algumas semanas, chegará o momento de cumprir a outra etapa. Eu não abro mão de votar e tenho a impressão e a certeza, sim, que é meu dever revelar em quem vou votar. E farei isto no momento oportuno, considerando não apenas que seja um dever, porque tenho um voto, mas também considerando que, candidato ao governo do Estado, devo ao Estado esta informação, como também deverei considerar os interesses do Estado que espero governar nessa definição. Muito obrigado. E com a resposta de Antônio Brito para o companheiro Augusto Nunes, nós vamos encerrando esse segmento. O próximo segmento, nós traremos a junção do primeiro e do segundo. Os candidatos no quarto bloco farão perguntas entre si e depois os jornalistas irão perguntar aos candidatos, depois do intervalo.